pessoal. Fali, Robook, quem mais? Não sei do que está falando. Não minta pra mim, quem mais já morreu? Tinha razão. O importante eram os cientistas. Tomamos uma decisão. Uma decisão. Passamos o caso para nossos contatos. O Mossad estava atrás dos caras desde a invasão. Eles vão acabar se juntos. Oi, Oi! professora, tudo bem? E aí, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem. Esperar um pouquinho aí o pessoal chegar. E a vida Eu aí... tinha entrado com o login do JPQ. Aí não Ah, tava entendendo nada. Ah, você tá com a blusa do JPQ? viu você? Mas aí se eu baixar muito... Aí eu não ia entender, né? Não ia entender. Como é que tá? Como é que Tudo tá bem. o senhor Henrique? Tá aqui se arrumando. Falou que tá se arrumando para se precisar passar por trás da live. Ah, tá. Pode botar um perfume para eu sentir daqui. Esperar aí uns 2 minutinhos. 3. Boa noite a todos aí que estão chegando. Muito obrigado aí pela presença. Gostaria de começar agradecendo aí a Cristian Brito pela arte. Cada vez melhor. Já fez até a da próxima live, que será Renato Lima, diretor de operação da Ocean. Meu Deus. Ex-aluno da escola. Vocês vão curtir bem Renato na próxima terça-feira. Gostaria de agradecer também ao Coletivo Paraíso Cênico, que será até a próxima live. Na verdade, Renato é a próxima, depois vem o pessoal do coletivo para falar sobre arte e ciência. Depois o Zé Carlos Pinto sobre as ciladas da ciência. E aí nós vamos fechar o mês de julho. Aí vamos ver agosto como é que vai ser. Então é um prazer incomensurável ter aqui a professora, a doutora Raquel Massad, para bater um papo com a gente hoje sobre a mulher na pandemia. Deve ser bastante complicado, né? Ontem eu estava conversando com a irmã minha, ela é professora também da Universidade Sudoeste, não, da Universidade Estadual da Bahia, o Sudoeste da Bahia. Ela tem uma filha, então ela estava ontem completamente estressada, né? Eu digo, poxa, será que as mulheres estão todas assim? Então, a Raquel Para vai quem bater tem filho, deve estar sendo um pouquinho pior, né? Raquel vai bater um papo com a gente aí, esperando aí só das 17, 19h05, ela vai falar um pouco sobre a carreira dela, vai mostrar quem é a Raquel Massad. E aí, a partir daí, ela vai falar um pouco aí, discorrer aí sobre o que ela sentiu, ela tem contato com um monte de gente, ela é bem querida na escola de Química. E eu tô com meu vinho aqui, né? Claro que hoje é terça-feira, é dia do vinho. Eu não bebo vinho e meu marido não preparou um gin para mim. Viu você? É a história, porque todo mundo pergunta, né? Engenharia química e vinho, né? Se a gente vai falar sobre vinho. Para você. Manu tá falando para você dar oi aqui, vem cá. Então, Henrique, tudo bem? E aí, chefe, beleza? Tranquilo. Vou ficar aqui de suporte do lado. Isso. Na Então, a verdade, eu falei com terça-feira... ela. Ia fazer até um Negroni para ela. Comprei até as coisas para fazer e ela não me deixou abrir o gin. Ah, eu não deixei ele abrir o gin. Você acredita nisso, né? Dá tempo de fazer. Você tem aí 55 minutos. Se quiser, eu faço. Mas o vinho é porque toda terça-feira, mesmo eu morando no Rio, quando eu vinha visitar aqui meus pais, uma vez por mês, eu ia na terça-feira na reunião desse amigo meu, né? Que eu conheço desde que eu tenho 8 anos de idade. Então, com a pandemia, não teve mais um vinho. E depois de uma palestra convidado pela Escola de Química, minhas filhas fizeram, por que você não faz uma live? Então, eu comecei a fazer a live e eu gostei, é legal, o papo é legal, os amigos, estou convidando sempre os amigos. E o pessoal tem gostado, né? Tem elogiado muito.
Então, Raquel, passaram os 5 minutos. Identifique-se. Bate o papo, está com você. O show é seu. Vou falar o quê, chefe? Hein? Falo o quê? Falo sobre a minha vida? Sua vida, quem é você, por quê, tal. Você é professora, a sua carreira como mulher, como professora profissional, os sentimentos que você está tendo, os seus, né, na pandemia, e o que você está sentindo ao seu redor, né? Eu sei que você mora perto de sua mãe, né? Você tem a sua filhada que você praticamente cria, né? É a realidade do ICRU, eu sei disso. Então, como você falou, você tem uma filha para criar também aí, né? Então, são vários sentimentos aí, e as mulheres, né? Eu tenho avisado a várias mulheres que vai ter a Sabrina Paraíso aqui, maravilhosa. Mandou aqui para você uma maravilhosa. Então, você vai falar um pouco sobre isso aí, sobre seu sentimento em relação a isso. Então tá. Acho que todo mundo que está aqui sabe um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou Raquel. Vou chorar, não. Já chorei muito hoje. Chega de chorar. Não teve um dia nessa quarentena que eu não chorei. Mas vamos lá. Sou Raquel, né? Sou professora da Escola de Química da UFRJ. E a minha vida acadêmica, ela ficou bastante concentrada na Escola de Química. Desde sempre, na verdade. Todas as etapas da minha formação foram realizadas lá, né? Então, eu entrei em 2003 como aluna de graduação, e aí já no 4º período eu entrei como aluna de iniciação científica do núcleo de catálise, lá do NUCAT da COP, e depois aí passou o tempo de graduação, entrei no mestrado, aí entrei como aluna do EPQB, que atualmente é EPQB, né? Na época TPQB, e eu era aluna do Zé Luiz da Ofélia, né? E aí foi aí que eu conheci o Fernando, né? Então, na época da graduação, eu fiz uma disciplina de termodinâmica aplicada com o Fernando, né? E aí foi quando começou a nossa história. O Fernando foi meu professor na graduação também, mas foi rapidinho, né? Numa disciplina de metodologia científica, que, na verdade, ele tinha toda uma filosofia bonita da disciplina, mas o que eu aprendi mesmo foi a formatar trabalho, né? Eu, com a minha praticidade, a única coisa que eu carreguei dessa época, infelizmente, foi como formatar trabalhos. E aí a gente não ficou muito junto, né, ao longo da minha graduação. Quando foi no mestrado, eu fiz a disciplina com ele, e aí eu tive um probleminha, né? Acho que a maior parte das pessoas já sabe que eu tive um probleminha no mestrado, que sucumbiu em todo o meu tratamento psicológico até hoje, né? De análise de psicologia, de psicóloga e psiquiatra, enfim, hoje eu sou uma nova mulher, graças a isso também. E aí, Fernando me acolheu, né? O que foi muito difícil para mim na época, e foi difícil que me acolhessem também, apesar de eu ter sido sempre uma boa aluna, né? De notas altas e, enfim, você ter problemas com outros professores é sempre muito complicado. E aí, Fernando me acolheu, mesmo me conhecendo muito pouco. E aí começou a nossa parceria, né? No meio do meu mestrado, mais ou menos. E aí eu olhei para ele e falei, olha, eu não quero atrasar meu mestrado, minha defesa. E ele falou, não, tudo bem, a gente vai fazer uma coisa. E aí ele me propôs um tema de biodiesel, né? Estimação de parâmetros. Tinha uma partezinha experimental singela, mas que foi gratificante porque eu consegui usar os meus dados experimentais para poder estimar a equação, né, com os meus próprios dados experimentais. E aí depois, na verdade, Fernando me orientou junto com Silvia, né, os dois me acolheram. E aí depois parti para o doutorado, né, o Fernando continuou me orientando no doutorado, agora com a professora Mariana como orientador, ele como co-orientador. E aí ele me orientou na parte de modelagem cinética, enquanto a Mariana ficou mais na parte de desenvolvimento de catalisadores de geração de hidrogênio, né? E aí eu acabei o mestrado, entrei para dar aula na PUC, no C-Ticket, e aí dei aula de um bocado de coisas, e aí na época o Fernando me ajudou muito, né? Porque o Fernando,
é muito parecido comigo nesse estilo de perfil de vamos lá, a gente estuda e ministra qualquer disciplina, né, chefe? E aí ele me deu uma força danada e eu fui inventando, né? Ao mesmo tempo que eu estudava, eu ensinava os meninos. E aí foi nessa época, na verdade, que eu tive certeza que era isso mesmo que eu queria para minha vida, apesar de sempre querer vida acadêmica. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei querendo dar aula, né? Na verdade, eu fiz engenharia química porque os meus pais não me deixaram fazer licenciatura. Minha mãe falou que eu ia morrer de fome, teve uma crise, meu pai foi falar com as minhas amigas, enfim. Me convenceram e, graças a Deus, hoje eu sou engenheira química, agradeço a eles, né? Porque eu teria ido para licenciatura e química de graduação não é a química do ensino médio, então acho que eu seria uma mulher frustrada hoje, né? Enfim, o que eu gosto mesmo é matemática e física e estamos aí. E aí, eu cheguei aí trabalhar na indústria, mas eu fiquei uma semana, né? Eu entrei numa segunda-feira e saí na outra segunda, para vocês verem como era o meu perfil industrial, né? Calor, aquela vestimenta de chão de fábrica, nada disso é para mim, não. E aí foi assim, né? E aí eu cheguei na escola de química, fiz o concurso para a escola de química, já tinha sido professora substituta na época do doutorado, né? E aí entrei para a escola de química e me tornei professora da escola de química. E tô lá, né? Agora, hoje eu sou coordenadora do curso de engenharia química noturno e gosto muito da minha função lá, né? Curto muito, amo os alunos, digo que prefiro lidar 1000 vezes com os alunos do que com os professores, né? E é isso. O Fernando tem que perguntar, ele é um entrevistador, gente. Eu sou o âncora. Então, Raquel, como é que você está se sentindo aí presa, né? Eu acho que são 100 dias já, que eu vi outro dia a reportagem, né? Então, são 100 dias dentro de casa. Você é uma pessoa que estava sempre na escola, não gostava de ficar muito dentro de casa, eu lembro. Eu gostava já de preparar minhas coisas dentro de casa. Você não, se concentrava lá no seu canto com o seu headphone. A gente trabalhou junto na mesma sala. E você aí se concentrava e conseguia desenvolver as coisas lá. Eu não, eu ficava recebendo os alunos e batendo papo. Né? E aí, como é que você está se sentindo agora em casa? Alguma coisa Então, eu não mudou? estou em casa, né? Eu estou em casa hoje, particularmente, mas eu já fui ao fundão, eu tenho ido ao fundão todos os dias, né? O GT do álcool, né? O que é o grupo de trabalho de álcool. Se ele não perguntar, eu pergunto. O Léo tá falando aqui. O GT do álcool me tirou de casa, né? Então, a gente entrou de quarentena 13 de março, mais ou menos. E aí, quando foi na semana seguinte, no dia 20 e poucos de março, a professora Fabiana entrou em contato comigo perguntando se eu não queria disponibilizar o laboratório que o MAC hoje coordena, né? Que era o laboratório que você coordenava, que é o Grupo de Integração de Processos Químicos, né? O GIPQ. E aí, ó, eu dei graças a Deus, né? Falei, ai, que bom, tem alguma coisa para fazer. Aí eu fui para o treinamento no COPCOMB, o COPCOMB já estava, que é o Laboratório de Combustíveis da COP, que eu acho que hoje era da Ângela Uller, eu acho que hoje quem coordena é o Papa, não é isso? Não tenho certeza. Papa tá preso na reunião do GT, que eu também estava, mas eu saí, né? Porque afinal eu tinha uma live e ele teve que ficar. Mas enfim, aí já estava tendo a parte do GT do álcool lá no COPCOMB, e aí eu fui treinar no COPCOMB junto com a professora Karen. Aí nós duas nos prontificamos para a Karen Signori. E aí nós duas nos prontificamos para poder trabalhar como voluntárias no GT do álcool. A gente fez o treinamento e aí a gente ficou decidindo qual laboratório que a gente ia colocar, se era o da Karen ou o meu. A Karen trabalha com micro-organismo patogênico, né? Então a gente achou que seria melhor colocar lá no GIPQ mesmo, até porque o laboratório de GIPQ fica localizado fora da escola de química, né? Fica no bloco K, que é externo ao prédio do Centro de Tecnologia, é anexo ao prédio do Centro de Tecnologia, e aí seria facilitada a entrada e saída de pessoas, como de material.
E aí a gente começou lá, e aí eu tô com um grupo enorme de pessoas, né? Em torno de 15, 16 pessoas que estão trabalhando comigo no GT do álcool. E no começo eu ia de terça a quinta para a faculdade, agora eu estou indo todos os dias, porque vira e mexe tem demanda de chegada de material, entrega de material. Então, assim, eu estou isolada, mas estou isolada dentro de casa e na faculdade, né? Para te dizer a verdade, acho que sair desse caminho, casa UFRJ, eu fiz isso uma vez quando fui à farmácia. Não fui à padaria, não fui a mercado, não fui a nada. Fui uma vez à farmácia, né? E quem tem ido é o Henrique, na verdade, que está em casa de home office, mas que tem ido fazer compras e tal. Tem sido difícil porque, apesar de eu estar indo para a faculdade, né? Eu sou muito rueira, detesto ficar em casa, e acho que acabou a reunião. A Fabiana entrou aqui, ó. Detesto ficar em casa, e aí. Então, fim de semana tem sido complicado, né? Porque tem que ficar em casa, não tem como sair. E é isso, né? Mas aqui em casa, né? Meus pais moram em cima da minha casa, no mesmo terreno, e a minha filhada mora 2 casas depois, né? Então, assim, de família, tem bastante gente comigo, né? Exceto minha irmã e meu sobrinho que estão longe, e que a gente viu depois de um tempão no aniversário do meu sobrinho, dia 22 de junho. Então, tenho sentido muita saudade da minha irmã e do meu afilhado, mas de resto, família, a gente está bem junto aqui. E é isso, assim, a quarentena tem sido difícil. Eu, nesse tempo de quarentena, o que eu tenho feito de diferente? Eu estou estudando a Bíblia, né? Não sei se eu te falei isso já, chefe, mas estou estudando a Bíblia e tenho gostado bastante, estou curtindo bastante estudar a Bíblia, né? E é isso. E é isso aí. Agora você começou a live comentando que chorou todos os dias na quarentena. Todos os dias. Qual é a fragilidade da quarentena? Já que você aparentemente não chorava todos os dias antes da quarentena. Chorava, mas não todos os dias. Isso. Na verdade, a fragilidade da quarentena é essa sensação, né, de impotência que a gente está sentindo, né, de entender que não tem o que ser feito, né, e que depende de uma população enorme e que as pessoas não estão colaborando, né? A gente viu as imagens aí dos bares do Leblon, a gente vira e mexe as pessoas na praia, enfim. E aí a gente fica mais sensível porque a gente está preso dentro de casa e tudo que alguém fala é interpretado de uma maneira equivocada, né? Nós ficamos mais sensíveis, as pessoas ficam mais sensíveis e a gente acaba chorando com muita frequência, né? Então, na minha opinião, a fragilidade da quarentena é esse sentimento de impotência e isso deixa a gente muito frágil, né? E a gente não consegue, a gente não tem a liberdade de fazer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, né? E isso deixa a gente vulnerável, né? Então, eu adoro viajar, eu tô quase com crise de abstinência, né? Eu olho o Booking todos os dias e aí nem os hotéis que eu costumo ir estão podendo reservar, né? Então, tô com crise de abstinência de viagem, então acho que a primeira coisa... o bom é que eu tô conseguindo guardar dinheiro pela primeira vez na vida. Então, assim, qualquer dinheiro que a gente guardava, a gente viajava. Agora, a gente está guardando vamos ver se agora eu consigo ir para Disney, porque eu nunca consigo ir para Disney, porque eu nunca consigo guardar dinheiro suficiente para ir para Disney, né? Então, é isso. A dificuldade da quarentena, eu acho que é mais isso. Sentir preso e se sentir vulnerável, enfim. É basicamente isso. Mas você sente isso também nas outras mulheres? Ou seja, já que você está tendo contato com Karen, com Fabiana, né? Você sente a mesma fragilidade nas mulheres? Assim como sinto sim. A Fabi também chora muito, não sei se ela está aí ainda, mas ela também chora muito, fica muito sensível. A Fabi tem o filho, né, que ela tem que ajudar a estudar junto, porque tá tendo aula online, né? Então ela tem que ajudar. A Karen, coitada da Karen. Karen tá longe da família, né? Porque a Karen é de Campinas e aí tá direto longe da família, mas ela já conseguiu ir lá umas 2 vezes
Então, tá todo mundo muito frágil, sim, principalmente as pessoas que têm filhos, né? Eu vejo pela minha irmã, porque, assim, ela tá em casa direto e ela tem que se reinventar como mãe, fazendo diferentes brincadeiras e tendo que aguentar a energia, né, de uma criança de 3 anos, né, que o Lucas tem 3 anos, e aí vira e mexe, ela manda um vídeo novo com uma temática diferente do que ela inventou. Outro dia tinha uma bacia de água cheia de tampinhas de garrafa, que as tampinhas de garrafa eram os peixinhos. Então, assim, é uma criatividade extrema, uma força muito grande, né? Que a mulher, que principalmente a mulher que é mãe tem, que eu vejo, né? E que, assim, não desanimar para não deixar que a criança desanime. Outra coisa muito complicada para a gente, né? É cabelo, unha, etc, né? Então, assim, ó, meu cabelo tá aqui, ó, já pedindo a hidratação, já pedindo a escova, as unhas estão para fazer. Quando que você me vê de unha para fazer? Nunca, né? Eu tô sempre de unha feita, cabelo perfeito, enfim. Isso também é complicado, né? A autoestima da gente fica prejudicada, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas tem que cuidar, né? Porque, assim, se a gente não está indo fazer coisas importantes para a gente, o supérfluo acaba ficando para lá, né? Então, sinto muita dificuldade das mulheres também de conseguir administrar o home office junto com os trabalhos de casa, né? O que eu percebo que é muito complicado, porque assim como as pessoas não estão trabalhando, indo para fora, as pessoas que contavam com ajudantes dentro de casa também não estão contando com isso, né? Então, muitas pessoas estão tendo que trabalhar em casa e acaba sobrando normalmente para as mulheres. O Pedro falou que faltou o cílio aqui. Eu tenho 20 cílios, extensões de cílios pagas. Porque eu tinha 8, e aí quando o pessoal lá da MyLash, que é onde eu boto cílio, né? Eles fizeram uma promoção para poder ajudar a pagar as meninas da quarentena. Eu comprei mais 12, então eu tô com 20 cílios postiços não, que a gente chama de extensão, pagos sem poder colocar, né? Então, o Pedro falou que faltou os cílios, realmente faltaram os cílios. Porque como eu sou alérgica à maquiagem, eu coloco o cílio para poder conseguir reduzir o uso da maquiagem, né? E é isso. Na verdade, é difícil por conta da autoestima da gente, é difícil por conta de ter que conciliar, né? Trabalho, home office, com cuidar de casa, com cuidar de criança, com ajudar filho com aula, né? Então, realmente é bem complicado para as mulheres. Talvez mais do que para os homens até, porque os homens que normalmente vão para os eventos, né? São eventos não, né? Ida ao mercado, ida à farmácia, enfim, são normalmente os meninos que vão, né? E as mulheres que ficam em casa. E é isso. Você falou, eu vou começar de trás, você falou... Tá mó conversaiada aqui, chefe, você tá vendo? Tô vendo você, sim. Tá mó conversaiada no chat. Não, eu tô vendo, eu tô lendo tudo, algumas coisas interessantes, eu tô anotando, eu tô anotando e vou comentar com você, né? Então mas tá. Eu vou provocar você aqui, porque você falou que era supérfluo se cuidar. Eu acho completamente ao contrário. Se a gente não se cuidar, então a gente não pode cuidar dos outros como você cuida aí dos alunos que eu vejo. Então, essa frase sua, eu discordo completamente. O que é que você acha da minha opinião? Chefe, eu acho que você está certo, né? Mas assim, é supérfluo se cuidar quando você tem outras necessidades mais fortes à frente, né? Então, assim, entre fabricar o álcool do GT do álcool e ir para o salão de beleza fazer meu cabelo, acho que mais imprescindível trabalhar no GT do álcool, né? Óbvio que, dá para fazer os dois? verdade, dá para fazer os dois, só não dá para se colocar. Autocuidado é vida, minha irmã falando aqui. Autocuidado é vida. Não dá para me colocar em risco indo para a cadeira de um salão de beleza, correndo o risco de pegar Covid e contaminar meus pais, né? Então, assim, acho que eu vou me sentir muito culpada, né, de ter feito isso. Até porque eu sou muito bonita do jeito que eu sou, não preciso tanto assim
de salão de beleza, né? A gente acaba fazendo isso para ficar um pouco melhor, mas assim, tá tudo bem como eu sou, tudo bem, o cabelo tá aqui, os parentes pobres que a gente chama estão aqui ficando altos, mas tá tudo bem, a gente dá uma ajeitadinha com a água e tá tudo certo, né? O pessoal aqui fala que acho que devemos manter os cuidados em casa. Eu concordo, mas assim, eu não sei colocar, eu ainda não sei fazer extensão de cílios em casa. Eu também ainda não sei pintar minha unha direito em casa. Então, eu concordo que a gente deve fazer em casa. A minha irmã aprendeu a pintar a unha, tá fabulosa, tá uma manicure de mão cheia, mas eu ainda não tenho essa como que eu falo? Essa habilidade. Ainda não tenho essa habilidade. A Renatinha Mack falou aqui que o grande problema da mulher na pandemia é a multiplicação de tarefas, assim, tão de repente, né? Que antes era mais suave, né? Eu acredito, e agora está muito concentrado, muito embolado, né? O que é que você acha? Acho que ela tá certa, né, tadinha? A Renata teve que voltar para casa dos pais, né? Depois de morar um tempão fora, já com a casinha dela, e aí teve que voltar para casa dos pais. E essas mudanças também são muito complicadas, né? Em relação à multiplicação que ela está falando de tarefas, é isso mesmo. A gente tem que conciliar o home office com o cuidado com a casa, com cuidado com a família, né? E com cuidado, às vezes, coisas que não eram feitas antes, porque, como eu falei, tem gente que conta com pessoas que trabalham ajudando e que não estão vindo trabalhar também. Né? Então, é mais nesse sentido de sobrecarga, né, da mulher. Cuidado com a casa, Raquel, ele está debochando de mim, porque quem cuida da casa é ele, Henrique. Mas eu não estou em home office, eu estou fora de casa, quem está em home office é você. Então, é divisão de tarefa, né? A Paula está falando que o complicado é se manter bonita para as lives. Tá dizendo que eu estou feia? Mas eu estou bonita. O Dudu falou que tá fascinando. Eu botei a fascinar. É bom, é uma boa malhada. Aqui, ó, o pessoal não tem feito pergunta, só elogiado você e comentário. Por exemplo, 3 pessoas disseram que vão à Disney junto com você. Quem? Armando, me conta. Armando, Isabela. Os 2 falaram que vão à Disney junto com você. Isabelle. É só marcar. Isabelle, é Isabelle, né? Que vai na Disney comigo. E Armando também, que eu acho que é o professor da escola. Isso, Armando é o professor da escola. Pergunta. Como serão as aulas online? Estamos adaptados? Então, as aulas online, né? As aulas online são um dos motivos do meu choro. Vamos lá, começamos. Léo adivinhou aí um dos motivos do meu choro. Então, eu sou muito perfeccionista em relação às coisas que eu faço, né? Eu me dedico demais e eu acho realmente que eu não estou preparada para as aulas online. Eu cheguei a tentar um comecinho de aulas online assim que começou a quarentena, né? E fiz algumas aulas com os alunos e foi muito complicado, porque o computador dava problema, eu estava com um computador muito antigo, e aí não funcionava a câmera, depois não funcionava o áudio, depois não funcionava a apresentação que eu queria que os meninos vissem. E aí, quando funcionava tudo, o áudio do vídeo que eu mandava para eles não funcionava. Né? Então, assim, foi bem complicado. E aí, quando veio essa movimentação de que as aulas iam voltar de forma remota, eu comecei a ficar bastante agoniada, né? Tô agoniada ainda. Cheguei a pensar na possibilidade de não oferecer disciplinas, né? Porque a UFRJ optou por não por essa disciplina, pelas disciplinas serem dadas de maneira facultativa, ou seja, os professores poderiam escolher ministrar ou não, e os alunos poderiam escolher assistir ou não, né? Então eu cheguei a pensar na possibilidade de não oferecer disciplina, mas depois eu fiquei com a consciência muito pesada, até porque eu sou coordenadora do curso, e é muito complicado, né? Você tomar essa atitude de não oferecer, porque a minha preocupação com os alunos também é muito grande.
Então, mesmo sabendo que talvez não fosse ser muito bom emocionalmente para mim oferecer disciplinas, eu achei que eu ia ficar pior se eu não oferecesse por conta da cobrança que eu ia fazer em cima de mim, né? Então, eu acho que não, a gente não está preparado, mas acho também que os alunos estão conosco, né? Eles vão entender os problemas, porque eles também entendem que nós temos problemas, né, de assimilação de plataforma, de familiaridade com a plataforma, de recursos, enfim. Então, eu estou contando com a empatia dos alunos em relação a gente, né? Então, vou oferecer disciplinas, ainda não decidi quais, porque estou esperando que o departamento me diga quais disciplinas que eles precisam que eu ofereça, né? Mas isso é dos motivos das minhas angústias durante a quarentena, né? Essa ansiedade de vou conseguir, não vou conseguir, vou oferecer, não vou oferecer, enfim. É isso. Não acho que a gente está preparado, não, Léo. Bom, mas é treinamento. Eu venho ministrando aula desde março online. Por enquanto está tudo tranquilo, né? Já me acostumei. Tem até um macete que eu boto o slide em branco e com o próprio mouse eu faço os desenhos, né? Curvas, explico as coisas. Quer dizer, em cada slide eu boto 2 ou 3 slides em branco, exatamente para discutir. Tem dado certo, né? Porque eu não comprei aquela mesa, né? A mesa digitalizadora, né? Que também é bem legal. Se você consegue comprar e montar, você consegue. É diferente, mas consegue. É costume. Depois você acostuma. Fique tranquilo. Eu estou pensando, né? Porque a gente aqui tem na UFRJ a gente vai ter liberdade de fazer da forma como a gente acha melhor, né? Então eu estava pensando em gravar as aulas, né? Porque eu já tenho o costume de gravar as aulas com os meninos. Quando às vezes eu falto, preciso repor o conteúdo, eu gravo as aulas e deixar os momentos das aulas para uma conversa de dúvidas. Então eu tenho pensado nessa opção, né? Então eu acho que essa vai ser a melhor opção. Mas também se não funcionar, a gente tenta outra coisa. Então, a gente está aqui para se reinventar nesse momento, né? Como eu sou zona de risco, né? Eu prefiro estar conversando com os meninos, né? Então, eu ligo e converso com ele, bato papo. São, geralmente, aqui, ele bota as aulas 3 horas de aula, né? Como se fosse aquela disciplina da EQ, 3 horas de aula direto. Mas ninguém aguenta 3 horas. Então, tem que bater papo, ver como é que eles estão, sentir qual é, né? Mas dá certo, dá certo. Eu acho que tal. O pessoal está dizendo aqui, foi uma mulher que falou, tá? Que a mulher, infelizmente, ainda carrega toda aquela responsabilidade, né? Beleza. Foram provocar ele, ganhei, tá vendo? Ó. Nossa. E ela diz que mudar a jornada da mulher só na próxima encarnação. Você concorda? Mudar a jornada da mulher só na próxima encarnação? Tipo, olha, os afazeres domésticos, profissional, tratar de tudo, cuidar bem do marido, etc, etc. Ou seja, aquela responsabilidade que minha mãe tinha, né? Isso só vai mudar, ou seja, a divisão bem dividida só na próxima encarnação. Foi isso que eu entendi do comentário dela, né? Olha, eu acho que não, gente, porque assim, eu já não tenho essa vida mais não, né? Eu estou falando em relação à mulher, mas eu sou uma mulher muito moderna, né? Aqui em casa, quem faz as coisas é o Henrique, todo mundo sabe, né? Então, assim, quem gosta de cuidar da casa é ele, quem gosta e o marido cuidar da mulher. Na minha irmã também é assim, nós fomos criadas aqui, né? Com os homens assumindo um papel dentro de casa como as mulheres, né? Então, acho que isso aí está ultrapassado, né? Enfim, eu estou falando que a gente acaba assumindo mais coisas do que o marido, porque nós temos um senso de responsabilidade como mulheres normalmente maior do que o dos homens, né? Os homens são infantis, eles demoram a amadurecer, às vezes morrem sem amadurecer, né? Então, assim, o senso de responsabilidade acaba sendo nosso.
mas eu acho que isso é intrínseco da característica do homem e da mulher. Mas aqui em casa, quem faz as coisas é o Henrique, né? Então eu só direciono, eu sou aquela que direciona, manda, né? E administra isso, mas aqui quem cuida dos cachorros é o Henrique, quem cuida da casa é o Henrique, enfim. Aqui em casa é. Então eu acho que esse negócio de outra encarnação, a pessoa tem que rever o marido que ela tá, ou o companheiro Isso. que ela tá. Ué, E ela vai brigar, sua amiga aí, eu não sei qual é não, eu minha vou pegar amiga? Quem depois. foi que falou? Foi aí que falou, não foi eu que falei, não. Vamos ver quem falou. Tá lá no passado, lá, eu fui anotando aqui. Tô achando não. Eu vou achar para você, viu? Bom, a Isabelle falou o seguinte: na metodologia científica, eu li o Santizu, me fizeram ler o Santizu, A Arte da Guerra. Deixa eu explicar qual o objetivo da arte da guerra. Também Raquel Aí, lembrou. a live é minha, mas o Fernando vai brilhar, vai lá. Não, a arte da guerra, na verdade, o Santizu ele propõe uma estratégia de guerra. E na disciplina metodologia científica, eu queria mostrar aos meninos, né, que eram bem meninos na época, que nada mais é do que uma estratégia de atacar um problema, né? De como fazer a pergunta, quais são os pontos fracos, se você tem que ir com estratégia de guerrilha, se você tem que se esconder, se você tem que direcionar o inimigo. Então, eu pedi aos meninos para transformar a estratégia de guerra numa estratégia de pesquisa científica. Só foi isso, simples. Então, eu passei o livro para os meninos. A Isabel está aqui. Eu só li o Santizu, mas foi por isso. Tinha um objetivo final. Acho que ficou marcado, né, na vida dela, porque ela lembra até do livro. O meu que você mandou eu ler, eu não lembro mais qual foi, não, chefe. Então, eu pegava os livros lá, teve um... Eu acho. Foi qual? Henrique falou que foi um sobre metodologia. Aí metodologia eu aprendi, viu? Ah, foi metodologia. Foi um livro de educação, foi aplicação de um método educacional, né, para fundamental, que eu queria ver se era adequado na época para o ensino superior. Mas essa disciplina, só para defender um pouco a disciplina, é legal. Bom, depois a gente conversa. É outra live isso aí. Essa live é sua. Bom, Armando mandou alô. Maravilhosa. É bonita a camisa do GPQ. A culpa toda é do Henrique. Opa, essa eu perdi. É por causa do preparo do gym, mas você já foi desculpado. Agora, Raquel, você falou, logo no começo, né? Quando você fazia mestrado, que você deu uma pane, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu tenho uma filha que fala, todo mundo que eu vi fazer doutorado ficou um pouco doido. Por incrível que pareça, logo depois que ela falou isso, eu assisti na TV Cultura, né? Uma entrevista com 2 professores universitários. Um era psicólogo, o outro era professor da área de tecnologia. E estava se discutindo exatamente, né, por que as pessoas, né, entravam em depressão, ficavam ansiosas, tal, né? Você acha que o mestrado e o doutorado leva a isso? Não necessariamente o mestrado e o doutorado, né? Eu acho que a forma como é conduzido o mestrado e o doutorado levam a isso. Essa forma de condução do profissional muito solta, né? Porque, na verdade, a gente já é um profissional, né? Quando a gente vai para o mestrado e para o doutorado, a gente é aluno, mas a gente está formado, então a gente é profissional. E aí a gente fica muito solto e a gente não tem experiência nem maturidade para tomar as nossas próprias decisões, para medir o tempo que a gente precisa para fazer as coisas. E aí a gente se vê com uma série de disciplinas, né, para cursar, com uma tese, né, que seja uma dissertação, mas um trabalho, né, que se precisa defender, que tem que normalmente fazer experimentos, às vezes simulações, uma pesquisa aprofundada. E aí o que eu acho é que falta o planejamento do aluno, né, de ter noção de quanto tempo ele precisa para cada coisa. E essa liberdade que, entre aspas, o aluno tem, o aluno de pós-graduação tem,
faz com que ele não consiga fazer esse planejamento de forma adequada, porque o horizonte de 2 anos é um horizonte longo e ao mesmo tempo curto, e aí a gente sempre acha que vai dar tempo. E aí chega uma hora que aquele tempo não dá mais, né? E aí as coisas se acumularam e aí a gente não conseguiu conduzir o trabalho da forma como a gente queria. Cauê está perguntando se isso não seria uma atribuição do orientador. Cauê, eu não sei te dizer, porque eu acho que isso depende muito do aluno, porque o orientador ele está ali para orientar, né? Ele não está ali para forçar o aluno a nada. Então, o orientador deixa... Eu, por exemplo, como orientadora, né, eu tenho orientado muitos trabalhos, principalmente com o André, e a gente senta com o aluno, a primeira coisa que a gente fala é: você precisa que sejam marcadas reuniões com você quer uma orientação de mais de perto ou uma orientação mais distante? E eu sempre fui uma pessoa que gostei de andar sozinha, né? Eu sempre fui muito independente. Então, eu queria andar sozinha, né? E, às vezes, eu não sabia se o caminho que eu estava tomando era realmente o caminho adequado, se o tempo que eu estava dando para as coisas era realmente o tempo adequado. E isso para a família também é uma coisa muito complicada, porque a família nunca entende que você está trabalhando. Então, você é sempre o aluno, né? Então, você pode faltar aos seus compromissos, você pode esperar para receber a instalação de uma internet, você pode ir no correio quando alguém precisa, você pode ir ao banco quando alguém precisa. E o outro que, teoricamente, trabalha de 8 às 5... né, que tem uma rotina de trabalho no setor privado ou no setor público, mas que precisa dar satisfação para o chefe, ele não pode abrir mão das coisas dele e você acaba abrindo mão das suas coisas e se enrolando na hora de realizar o seu trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito da liberdade que a gente ganha e que a gente não sabe administrar, né? Que o aluno de pós-graduação não sabe administrar. E isso, eu hoje, graças a Deus, não sinto mais isso, porque hoje eu me sinto madura emocionalmente para lidar com essas frustrações, né? Ah, não deu tempo, não deu tempo. Ninguém vai morrer porque eu atrasei 1 mês a minha defesa, né? Pô, eu me lembro, na época do doutorado, eu não consegui, até hoje, né? Tá muito difícil publicar na área de catálise, né? E o artigo que eu propus para o doutorado era em catálise, e eu fiquei tentando publicar e já estava tudo pronto e a publicação não saía. E eu entrei em pânico. Eu falei, como que pode? Como que pode eu não conseguir defender meu doutorado? E eu tive que adiar 1 ano meu doutorado e nem por isso eu fui pior do que os outros. Então, na época, tudo era muito importante, tudo era muito intenso, né? Então, nossa, eu vou adiar 1 ano. E que bom que eu adiei 1 ano, porque eu tive uma série de experiências nesse 1 ano que eu não teria, né, se eu tivesse adiantado. Né? Então, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na PUC, tive a oportunidade de ir trabalhar no C-Ticket, tive a oportunidade de sair um pouco da UFRJ, de conhecer novas coisas, novas pessoas. Então, assim, é isso que a Ingrid está falando também. O aluno não tem uma posição, né, de pesquisador. Muitas vezes o aluno não tem nenhum lugar para trabalhar, né? Tem laboratórios que sim, o aluno tem o seu espaço, tem a sua mesa, tem o seu computador, mas muitos lugares o aluno não tem nenhum lugar para trabalhar. Então, ele não é visto como um profissional. Ele nem tem o espaço físico para poder exercer o trabalho dele, né? Então, eu acho que essa questão da pós-graduação tem muito a ver com esse amadurecimento que vem muito rápido, né? Quando, do nada, você sai de uma graduação em que as pessoas te orientam de forma intensa no que você deve fazer em cada período e de repente você é solto num mundo de 2 anos em que você pode fazer qualquer coisa nesses 2 anos, né? E o aluno não tem essa maturidade para administrar isso, né? E o que eu vejo com o profissional que vai para uma empresa, ele já vai com menos liberdade, né? Ele já vai mais guiado no que tem que ser feito e tal. E outra coisa é a idade, né, Fernando? A gente que lê muito sobre esse negócio de psicologia, a gente sabe que o primeiro momento
em que a gente tem toda essa problemática psicológica é aos 20 e poucos anos, que é exatamente na idade em que a gente está entrando na pós-graduação, né? Então, é a idade que cai a ficha, né? A idade que você vira adulto, é a idade que você começa a ter responsabilidades. E aí você começa a olhar para o lado e você vê o seu amiguinho que terminou graduação com você, já gerente de uma empresa, com apartamento próprio, com carro próprio, você lá estudando, ganhando R$ 2.500 por mês, né, sem conseguir nem sair da casa dos pais. Né? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido. A pós-graduação traz uma liberdade que o aluno não tem condição de administrar e traz também aquele comparativo com o outro cara que optou por seguir uma carreira não acadêmica. Né? Antes só de continuar, eu queria pedir desculpa à Cíntia, que ela fala assim, eu não falei isso que ele falou, não. Ele cortou minhas palavras. Tal. Desculpe, Cíntia, foi o que eu li, né? É terrível esse, né? Por isso que meus e-mails, meus alunos, né, e amigos sempre falam, seus e-mails, respostas são terríveis, que o pessoal fala uma frase de 20 linhas, só bota ok, valeu, obrigado. São as 3 palavras que eu uso, exatamente para não deixar margem à má interpretação. Então, peço desculpa aqui, Cíntia, e Cíntia Coimbra é o nome dela. Então, peço desculpa aqui pela má interpretação das suas palavras. O Yang também falou isso, que o pesquisador tem que ser colocado como pesquisador, né? O aluno de mestrado. Mas o próprio aluno de mestrado e doutorado, ele tem que tomar essa posição, tá? No exterior, quando vai ser um aluno de mestrado e doutorado, ele assina um contrato com a universidade como pesquisador a nível de mestrado, pesquisador a nível de doutorado. Então, eu dizia sempre a meus alunos isso, vocês são pesquisadores a nível de mestrado, doutorado, e você vê como é incrível. Hoje até ainda falo de aluno de pós-doutorado, que é uma aberração da natureza no meu modo de ver. Esse é um aluno de pós-doutorado. Eu tenho visto aí com o antigo ministro, né, que ficou 5 dias, o curso de pós-doutorado. O cara fez o curso, eu fico assim, meu Deus, como são ignorantes. O povo, né, os jornalistas querem falar bonito e são ignorantes. Se ele ignora aquilo, é melhor não falar, pô. Vou perguntar a alguém que saiba, né? Mas continuo falando isso. Então, na verdade, a Raquel tem razão. É uma fase. Eu acho que a função do orientador... Porque aí que está, né? Se você pega um orientador que é, entre aspas, ganancioso, ele quer que a pesquisa dele vá para frente. É claro que você induz ao aluno para uma área que você gosta de fazer. Mas eu mesmo, eu acho que a Raquel é assim, por isso que eu vou elogiá-la, ela tem mais o cunho de educadora do que de pesquisadora, tá? Eu também me vejo assim, mais educador do que pesquisador. Então, eu tento levar o aluno para que ele esteja satisfeito com aquilo que ele está fazendo e dando valor àquilo que ele está fazendo. Então, a minha orientação é isso. Às vezes tem uns cálculos assim, uns caminhos atravessados que a gente tem que dizer, o caminho não é esse, o caminho é aquele. Mas se o aluno quer o caminho atravessado, eu deixo, né? Porque a pessoa só aprende quando ele bate a cabeça no local e fala, o caminho não é esse, eu vou pelo outro caminho mais livre. Então, eu acho que a Raquel age legal, ele dá o apoio aos alunos, e o orientador também está ali para dar o apoio psicológico na hora necessária, né? Como eu tive vários alunos, dos 147 que eu já estou aí, pelo menos uns, eu estava contando aqui uma vez, vendo aqui, pelo menos uns 20 entraram em depressão comigo não, né? Ao longo. E eu tive que conversar, às vezes ia a menina com a mãe, chorava no meu escritório, chorava, eu conversava com ela, tal. Depois de 3 meses ela voltava e defendia, né? E fazia um trabalho brilhante, né? Então eu passei por vários casos com alunos disso aí. O orientador tem que estar ali para orientar, como o Cauê falou. Às vezes a gente não tem nem conhecimento no assunto, né, profundo, mas a gente estuda junto com o aluno e como a gente tem mais experiência, né, a gente ajuda ele a caminhar. E a gente tem que ter a sensibilidade do momento certo para soltar, puxar, soltar, pensar. Então, o professor tem que estar muito ligado. Geralmente, os professores universitários se acham deuses e, como Raquel falou, não vão ler livro de psicologia, não vão ler livro de outlier, né? Síndrome disso, síndrome daquilo, porque quando você pega um livro dessa síndrome, você vê o pessoal que é outlier,
e você pode trazer para você, na área educadora, como você trazer esses meninos que são muito tímidos, que são aquilo, que sofreu bullying, não sei o quê, para o seu lado. Quando eu digo para o seu lado, não é para ser seu aluno, não. Para ele se soltar, né? Então, eu acho que todo professor tem que começar a ler todos esses livros para ser um bom, para ser chamado de professor. Eu adoro quando me chamam de professor. Tá? Professor, eu me sinto professor, eu ministro aula desde 17 anos, e sempre li todos esses livros. E um livro que eu adorei é O Teatro do Oprimido. Tá? Eu li, ele mostra como ele traz o público para fazer teatro, é assim que eu tento fazer minhas aulas, trazer o aluno, né? Que hoje está na moda, né? Eu sempre fiz isso, hoje é aula invertida. Tem aqueles papos, né? Coisa que eu já fazia há anos, o pessoal diz que é um moderno hoje. Graças a Deus virou moderno, né? Já fui muito criticado na escola por várias professoras, mulheres, que as mulheres falam mais na cara, né? Que minhas aulas não podiam ser assim, esse negócio de aula invertida. Não falava aula invertida, porque não estava na moda. Essa aula não podia ser assim, eu não podia fazer isso com o meu aluno para dar aula. E eu assistir e criticar. Me criticaram muito. Eu não vou dizer o nome das professoras que fizeram isso. E hoje é moda, aula invertida, aula assim, aula assado, né? Mas fui muita paulada na escola de química por causa disso. Faz parte, isso aí é só Um desabafo. um desabafo. É. Bom, o pessoal comenta aqui o seguinte, que essa ansiedade na pandemia, tudo, pode ser também devido aos governantes. Quer dizer, os governantes estão também dando exemplos não muito legais, e isso deixa a gente um pouco ansioso, né? Porque se a direção é desse governante, e o povo, né, que votou nele, que foi bastante gente, 56%, né, quer segui-lo, como é que ele toma uma atitude dessa, né? É estranho, é estranho. Então, o pessoal comentou aqui que pode ser também as atitudes dos governantes, né? O que é que você acha? Então, eu acho que sim, que pode ser sim, mas eu desisti da política quando o Bolsonaro foi eleito. Na verdade, eu desisti no primeiro turno, né? E não, eu não vou falar mal do governo, não, Manu, você pode ficar tranquila. Mas assim, eu desisti do governo, desisti da política brasileira no primeiro turno, né? Eu chorei compulsivamente durante um dia inteiro quando eu vi a quantidade de votos que o Bolsonaro levou. No segundo turno, paciência, porque era o PT contra o não PT, né? E aí cada um fez o que queria. Mas o primeiro turno, que a gente tinha uma gama de candidatos enorme, e as pessoas em peso votaram nesse... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, nesse imbecil, né? Acho que eu vou ser cortado, o Instagram vai ser bloqueado. Mas, enfim, ali a política morreu para mim. Desde aquele dia, eu não abro mais notícias para ver sobre isso, eu não olho mais televisão sobre isso. O pouco que eu recebo são os meus amigos compartilhando em grupos de WhatsApp, então eu estou na minha bolha e vou continuar na minha bolha por enquanto. Então é esse tipo de ansiedade política. Na quarentena, eu, Raquel, não tenho, mas imagino como as pessoas estão, né, vendo tudo isso acontecer. Então, assim, eu me estabeleci na minha bolha política, e na minha bolha política não tem pessoas que curtem Bolsonaro. Cadê o André? O André tá aí ainda? O Luiz André? Saiu já. Ele tava. Saiu já. Na verdade, acho que a única pessoa pró-Bolsonaro que eu ainda tenho no meu Facebook é o Luiz André, né? Saiu já da live, né? Enfim, eu entendo que as pessoas devem estar histéricas por causa disso, super ansiosas, mas isso é uma coisa que não me deixa mais ansiosa, porque eu não procuro mais, eu não olho mais. Ah lá, André tá aí, ó. É o único bolsominion que eu ainda tenho nas minhas redes sociais. Não fala isso, muito bom. O pessoal fala aqui, Beta Souza Costa. O que me deixou mais triste foi os votos de professores da UFRJ. Eu já esperava. Eu conheço.
Eu conheço. Mas tudo bem. Aqui o pessoal fala o seguinte, porque está faltando 5 minutos, né? O pessoal diz que é para marcar um chopp virtual. Chopp virtual? Para você marcar aí, organizar um chopp virtual. Entendi. O Cauê perguntou, vai acabar, né? Vai fechar o vídeo, né? Não, faltam 5 minutos ainda. O Cauê perguntou aqui se eu me sentia preparada. Cadê? Eu perdi a pergunta dele. Eu não anotei essa, não. Cadê, Cauê? Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Como levar Falando em maturidade, quando entrou para a escola, já sentia maturidade para fazer todas as atribuições que um cargo pede, aulas, orientação, extensão administrativas? Então, se eu me sentia? Não me sentia, não. Né? Na verdade, foi bem complicado no começo. Eu virei coordenadora de extensão assim que eu entrei, e na época a extensão... Não. Hã? E na época eu disse para não entrar. Você disse para não entrar, mas eu entrei. E aí, na época, porque eu sou teimosa, né? E aí, na época, a gente estava com a Maria Malta, né, como pró-reitora de extensão. E hoje eu entendo melhor a Maria Malta, né, em relação às atitudes radicais dela, né? Porque eu hoje, vendo a extensão como ela é na sua essência, eu acho fundamental que a universidade explore a extensão. Só que a forma como ela conduziu isso foi uma forma muito radical, o que fez com que os professores se afastassem mais da extensão, né? E assim, foi uma briga danada na época, porque existia essa pró-reitoria que queria impedir, queria colocar, né, de qualquer maneira, a extensão no currículo dos alunos, e ao mesmo tempo veio o MEC com uma resolução de que até 2021 todos os alunos teriam que ter 10% da carga horária como extensão, e estava naquela confusão, e as pessoas viam o coordenador de extensão como um apoiador de tudo isso que o MEC impunha, e não era, na verdade, nada disso, né? Então, foi bem complicado no começo. Depois eu virei coordenadora de curso, era complicado pra caramba, eu sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa com uma maturidade emocional debilitada ainda, né? Eu não sou madura emocionalmente para lidar com brigas, com grosserias, esporros, enfim. Várias vezes eu saí da sala do Papa chorando, tadinho do Papa. E ele ficava assim, sem saber o que fazer, né? Porque o Papa era chefe de departamento, e aí eu tinha que levar os problemas dos alunos, enfim. Então, não me sentia madura, não me sentia, mas assim, eu acho que eu estava perto de muitas pessoas ali, eu encontrei muita gente que estava do meu lado, que me apoiou. Eu tenho amigos hoje lá dentro, né? A professora Fabiana, a professora Karen, o professor Armando, o professor Alexandre. Então, assim, eu tenho amigos lá dentro que estão comigo todos os dias e que me dão dicas e que me dão apoio e que estão comigo se eu faço coisa errada e que me dão força, né, para continuar, porque boas intenções eu tenho, né? Então, eu tento trabalhar da forma que eu acho que tem que ser feita, com carinho, com amor, e eu tive também, tenho essas pessoas ao meu lado. Acho que está acabando, né? O pessoal está pedindo para voltar, viu? Está pedindo para voltar? O pessoal falou, não acaba essa live, não. Repete, entra de novo. 3 pessoas aqui, pelo menos 3. E o Alexandre está aqui, não acredito. Quem? Abre outra. Estão pedindo para abrir outra. Quer abrir outra, chefe? Não, quando você acabar, se você quiser, faltam 54 segundos. Quando acabar, eu abro outra, você entra. Mas só para fechar aí, Cauê falou que eu falei de política. Realmente eu falava de política, mas atualmente eu não acredito, tanto de direita como de esquerda. Tomei muita porrada do pessoal que eu apoiei. Tanto dentro da escola, política dentro da escola de química, política mesmo, política do diretor acadêmico, que eu me reunia no meu tempo, bem do lado da esquerda, né? Era tudo escondido, tal, aquele tempo, né? E me decepcionei muito com tudo isso, né? Todos os dois lados, tudo ladrão. Para mim, assim, falou político igual ladrão. É assim que eu penso hoje, até que me prove o contrário, né? Então, eu não entro em discussão, porque se é tudo ladrão, pronto, a conversa acaba. Então, o pessoal não vai discutir comigo, porque eu já parto desse princípio. A minha base é que é tudo